Começa hoje o carnaval com os sons e ritmos amazônicos. O Carnaboi 2014 vai contagiar o Sambódromo de Manaus. E a cheia do Madeira deixa 2 distritos de Rondônia parcialmente inundados. E um navio da Marinha chegou esta semana a Porto Velho para prestar assistência médico-sanitária aos atingidos pela subida das águas. Veja também outros destaques do Jornal da Amazônia, que começa agora. Trecho da BR-174 que liga Manaus a Boa Vista continua interditado. E a população aguarda a resposta do DENIT para a solução do problema. Apenas o lado oposto da rodovia está liberado para a passagem de pessoas. Alunos da Universidade do Acre são impedidos da formatura por falta de cumprimento da grade curricular. Projeto farmacêutico em ação leva saúde básica à população de Manaus. Ativista vai percorrer extremos do Brasil para conscientizar a população sobre acessibilidade. E ainda, Hemoan lança campanha para coletar sangue durante o carnaval. No Amapá, luxo e brilho fizeram parte do desfile das escolas de samba. Segunda-feira, 3 de março de 2014. O Jornal da Amazônia está começando. Boa noite, eu sou o Elias Emanuel. A forte chuva do fim de semana causou o desmoronamento do trecho do quilômetro 57 da BR-174 que liga Manaus a Boa Vista. A rodovia continua interditada e quem foi para o município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus, está impaciente com a situação. A falta de informações foi um dos principais problemas apontados por quem estava no local. Muitos foram surpreendidos com a situação na tarde de domingo. E a falta de respeito conosco, cidadão brasileiro, uma rodovia federal, e esse tempo todinho para resolver esse problema aí. Um monte de família dormindo na estrada, dentro dos carros, sofrendo. E tudo isso aqui é pago com o nosso dinheiro. Fizemos uma expedição de mais de 10 mil quilômetros pela América, percorrendo todo o Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. E somente aqui, já a 50 quilômetros de Manaus, no final da nossa viagem, é que encontramos um problema como esse, né? A situação prejudicou centenas de pessoas, principalmente quem estava retornando do município de Presidente Figueiredo, localizado a 107 quilômetros de Manaus, onde está acontecendo o evento Carnachoeira. E para tentar amenizar o problema, foi liberado somente a passagem de pessoas pelo lado oposto à erosão, além de ambulâncias e carros da polícia. Elas vêm de carro até aqui, os limites, né, mais ou menos. E as pessoas deixam o carro de um lado, passam, pegam do outro, fazendo esse transbordo, né? E estamos aqui aguardando o DENIT e a empresa contratada chegar com equipamento para que possa fazer o desvio e dar o tráfego necessário. Filas de veículos tomaram conta dos 2 lados da rodovia. Algumas pessoas tiveram de deixar os pertences nos carros para tentar conseguir carona. E quem passou a noite no local teve que improvisar, como este que atou uma rede debaixo do caminhão. Também houve insistência por parte dos motoristas e caminhoneiros em passar pelo trecho, mas só as motos foram liberadas. Na opinião deste geólogo, que fez uma avaliação rápida no local, a erosão poderia ter sido evitada. A queda da água que passava pela estrada começou a cair em determinado momento do talude, e isso aí não foi devidamente cuidado. Consequentemente, abriu um buraco ao ponto de que a parte de baixo não estava. Então, a estrada ficou instável porque foi carregado todo o material que é o alicerce, que é a base da estrada. Outro problema que está se agravando é o transporte de cargas. Este produtor rural já prevê um prejuízo de 30% de um total de R$ 8.000 em frutas, alimentos perecíveis que a cada dia que passa estragam a beira da estrada. Descarrega hoje à tarde, eu vou ter prejuízo mais ou menos 30% já, né? Deixa para amanhã é 50%, depois da manhã perda total. O trecho do quilômetro 57 da rodovia BR-174 continua interditado desde as primeiras horas de domingo pela Polícia Rodoviária Federal, que está orientando a população sobre os perigos ainda existentes. Nós temos uma equipe lá no quilômetro 3 da rodovia, garantindo a segurança, né? Questão de fluxo, os pedestres estão passando aqui,
mantendo aqui a estabilidade do local e garantindo aqui que também o trânsito não flua por essa rodovia, ordem do DENIT, que interditou, para não aumentar a erosão, né? A Polícia Rodoviária Federal aguarda a resposta do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte sobre o início da obra e a liberação do local. O Departamento de Infraestrutura Nacional de Transportes, o DENIT, iniciou nesta segunda-feira os reparos na BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. De acordo com o presidente do órgão, Fábio Galvão, ainda não há previsão para a entrega dos reparos na rodovia devido às fortes chuvas que têm atingido a região. Nesta segunda-feira, o nível do Rio Madeira atingiu a marca de 18 metros e 68 centímetros. Várias pessoas estão desabrigadas e prédios públicos interditados. Quem mais sofre com toda essa situação são as comunidades ribeirinhas. 2 distritos estão praticamente desaparecendo. Só mesmo do alto conseguimos ter a noção mais ampla da situação no Baixo Madeira. As casas de pequenas comunidades quase sumiram sob as águas, que invadiram a floresta, encobriram plantações. Este é o distrito de São Carlos. Teve que ser totalmente esvaziado. Nenhuma das casas ficou em local seco. Em torno de 500 famílias que viviam aqui tiveram que ser levadas para Porto Velho ou para áreas seguras do entorno. Situação semelhante vivem os moradores de Nazaré. O distrito também foi muito atingido. Sobraram telhados de casas e um pouco de paredes de algumas delas. Mas aqui, os desabrigados ainda tiveram onde se alojar. A escola ficou em área segura. O único ponto de pouso e decolagem do helicóptero é este, em Nazaré. Para garantir o abastecimento das famílias, o navio patrulha leva mantimentos, barracas e outros materiais para os moradores isolados. A cheia histórica do Madeira já atingiu só em Porto Velho e nos distritos mais de 2.000 famílias. No caso do Madeira, todas as distribuidoras de combustíveis suspenderam o serviço porque a água invadiu as dependências. Nesta empresa de gás, centenas de botijas estão boiando no pátio. A cheia do Rio Madeira provoca a inundação de parte da BR-364. No distrito de Porto Velho, Jaci, Paraná, as águas do rio Jaci, afluente do Rio Madeira, invadiram o local e somente caminhões e veículos de médio porte passam. A repórter Rosiane Vargas tem as informações. Nós estamos aqui em Jaci, Paraná, distrito de Porto Velho, capital de Rondônia, onde diversas famílias são afetadas pela cheia do rio Jaci, afluente do Rio Madeira. Para chegar na localidade é preciso percorrer cerca de 1.000 metros de pista submersa pelo rio, com corte e correnteza. Não há fiscalização no local por parte da Polícia Rodoviária Federal e nem Polícia Militar. Muitas crianças arriscam as próprias vidas subindo nos caminhões para atravessar a área alagada. E a situação é cada vez pior. Agora há pouco fomos informados que o desvio para chegar no município de Guajará-Mirim será interditado. Será permitido apenas o transporte de alimentos e de ambulância. E a previsão do CIPAM é que o nível do rio aumente ainda mais. Rosiane Vargas, do distrito de Jaci, Paraná, Porto Velho, para o Amazonsat. Um navio da Marinha chegou a Porto Velho para prestar assistência médico-sanitária aos atingidos pela cheia do Madeira. O navio tem 48 metros de comprimento e está atracado no Porto Graneleiro da capital. Os pacientes serão trazidos para cá após uma triagem realizada pelas secretarias de saúde do estado e município. Enquanto houver necessidade, o navio de assistência médico-hospitalar Oswaldo Cruz deve permanecer em Porto Velho. A equipe médica é formada por 13 profissionais, entre médicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos. São 2 ambulatórios, 2 consultórios odontológicos, farmácia, laboratório, setor de radiologia e 2 enfermarias, além de um centro cirúrgico. O paciente que der entrada e precisar fazer exames já sai daqui com o resultado na mão. O capitão de corveta Leonardo Pádua explica que as operações duram em média de 30 a 40 dias, dependendo da localidade.
Em muitos casos na Amazônia, algumas comunidades só têm acesso a atendimentos básicos de saúde através dos serviços prestados pela Marinha. Até um helicóptero é utilizado para transportar as equipes médicas aos lugares de difícil acesso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 2.000 famílias estão desabrigadas. São mais de 10.000 pessoas desalojadas na região de Porto Velho e distritos. Neste sábado, o nível do rio Madeira, segundo a Defesa Civil, chegou a 18 metros e 62 centímetros, o que continua preocupando as autoridades. Veja a seguir, começa hoje o Carnaboi 2014 em Manaus. E brilho e luxo fizeram parte do desfile das escolas de samba do Amapá. O Jornal da Amazônia volta em instantes.